Bom dia, graça e paz, mulheres adoradoras. Hoje, mais um dia, nós estamos aqui reunidas para continuar o estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E nós vamos para a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre Jesus acalma a tempestade, né? Que está em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a 41. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças dou a Ti, Deus, por mais uma manhã gloriosa na Tua presença. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te agradeço pelos Seus livramentos, te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos livrado, ó Deus, das tempestades repentinas e também, ó Pai, o Senhor está sempre conosco, o Senhor está nos ensinando durante essa tempestade que estamos passando. Mas, Pai, nós cremos, ó Deus, na vitória, porque o Senhor está conosco, ó Deus. Nesse dia, Senhor Deus, colocamos diante de Ti esse mais um estudo que nós vamos fazer, o ensinamento da Tua Palavra. Nos dê discernimento, Senhor Deus, nos dê, ó Pai, a sabedoria de entender a Tua Palavra, entender o que o Senhor tem para nos dar nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém. Da nossa aula de hoje é Jesus acalma a tempestade, né? Como eu falei, está no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a 41. E o milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. É o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, nós temos as 3 referências bíblicas desses 3 livros. Em Mateus está no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e Marcos está no capítulo 4, do versículo 35 a 41, e em Lucas está no capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Então, vamos lá em Marcos, vamos ler. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos no barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. É um grande lago de água doce. Esse Mar da Galileia, ele é um grande lago de água doce. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, só para ter uma noção desse espaço. Fica no norte de Israel, considerado o maior lago do país. Ele é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso, toda essa característica geográfica, tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. E esse ar quente se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. O resultado desse choque térmico, o ar quente com o ar gelado,
é a formação das grandes tempestades repentinas e violentas que acontecem nesse mar da Galileia. Tudo isso indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou essa tempestade. No Evangelho de Marcos, como a gente já leu, ele registra o episódio dessa tempestade, que os discípulos estavam enfrentando essas tempestades lá no mar da Galileia. Nessa ocasião, Jesus ele estava dormindo no barco, quando os discípulos foram surpreendidos por um forte vendaval. Os discípulos, apavorados, acordaram Jesus, clamando por socorro. E ele acordou, acalmou a tempestade e também exortou os discípulos, como a gente leu na palavra. E eles então ficaram admirados com o poder de Jesus de ter acalmado a tempestade, aquele vento tão forte. Essa passagem ela nos ensina algumas lições que devemos considerar. A primeira, as tempestades da vida, elas são inevitáveis. A gente aplicando para a nossa vida, porque assim como os discípulos passaram por essa tempestade, nós também passamos por várias tempestades na nossa vida, no decorrer da nossa vida. Então, nós temos várias considerações em relação a isso. A primeira é que as tempestades da vida, na nossa vida, que acontecem em nossas vidas, elas são inevitáveis. Em Isaías 43, isso a gente pode ver através da Bíblia. Em Isaías 43, no versículo... Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Versículo 3, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isso nos mostra que quando o Senhor fala, quando passares pelas águas, ele não disse se passarem pelas águas. Essa palavra quando passarem pelas águas remete à ideia de um fato, de algo que vai acontecer em algum tempo. Mas o Senhor ainda nos lembra, ele completa no versículo 3, que o propósito dessas águas, ou dessas enchentes, ou dessas tempestades, não é nos destruir. Porque Deus diz, elas não vão te afogar, pois eu sou o seu Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. A verdade é que assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, as tempestades da vida também nos atingem, né? Mesmo quando nós não esperamos. Elas virão sobre todos. Aqui diz que elas virão sobre todos. O que vai garantir se nós sobreviveremos a ela é a maneira como decidimos estabelecer o nosso relacionamento com Deus e a relação que nós teremos com a palavra de Deus. Então, isso tudo nos leva a entender que nós temos sim tempestades na vida. Eu acredito que todas nós passamos por isso. E também não fazem aqui, eu passei por essa e agora acabou, não vai ter mais. Temos sim. Em cada momento de nossa vida nós passamos por alguma tempestade, por algumas situações difíceis. Mas nós temos que entender que essas tempestades ela vem sobre todos. Mas só que o que vai garantir que nós vamos sobreviver a elas é a nossa relação com Deus. É o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Não é? Então, nós podemos ver isso no livro de Lucas. Nós podemos ir lá no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, do 46 ao 49. Diz assim:
Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Então aqui o Senhor nos mostra, nos ensina como o homem prudente e o homem insensato. Ele nos ensina essa passagem, essa palavra, né? Que, assim, um homem prudente que está firme na palavra, que está praticando a palavra do Senhor, ele pode passar por as tempestades, pelas torrentes, mas ele vai continuar firme, ele não vai se abalar. Ao contrário do homem insensato, que não está construído, não está a sua estrutura formada na rocha, que é Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então, quando vem uma tempestade, ele se abala facilmente, né? E acaba deixando se destruir pelas circunstâncias da tempestade, né? As circunstâncias das situações difíceis que nos acometem. Então, isso mostra que a tempestade vem de maneira que você não espera e vem para todos, não somente para um. E isso a gente só consegue, no caso, só depende de nós se vamos sobreviver bem ou não a essa tempestade. Só depende de nós. Aí como vamos decidir estabelecer o nosso relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Então, essas tempestades, além de serem inevitáveis, elas são também inesperadas. E Marcos 4,37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco. A tempestade pegou os discípulos de surpresa. E as tempestades que acontecem em nossas vidas também são inesperadas. É um acidente, é uma enfermidade, uma crise conjugal, um desemprego, entre outras. Elas não chegam com aviso prévio. Muitas vezes nos pegam de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Muitas vezes acontece isso. Então, a tempestade na vida, ela fala de adversidade, fala de algo contrário. E Jesus diz em João 16,3, ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos diz isso. Essa afirmação não foi dada para gerar em nós um desespero, um desânimo. Pelo contrário, ele diz: tenha bom ânimo. Vocês vão passar por isso sim. Assim como eu passei, todos vocês vão passar por dificuldades, por tempestades, por momentos difíceis. Mas ele fala: mas tenha bom ânimo, não desanime. Ele nos mostra que mesmo sabendo que vamos enfrentar situações difíceis, nós podemos ter a certeza que, assim como ele, nós podemos vencer. Não devemos desanimar. E confiar em suas promessas, de que nós não devemos desanimar e tem confiar nas suas promessas, que ele está sempre conosco passando. Ele está sempre conosco passando por essas dificuldades. Jesus, com os discípulos, ele estava lá no barco. Ele estava no barco passando por aquela tempestade com os discípulos. Então, hoje nós vemos, através dessa palavra, que nós também temos que ter essa consciência, temos que entender de que podemos passar por essa tempestade, podemos estar dentro de uma tempestade, mas temos que ter a consciência, a certeza de que Jesus está conosco, né? E que não podemos desanimar, porque nós sabemos que Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Amém? Além das tempestades serem inesperadas, as tempestades da nossa vida também não são administráveis.
Isso quer dizer, elas são maiores que as nossas forças, muitas vezes. Os discípulos, eles se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos daquela tempestade que eles estavam passando. Mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento. E olha que a maioria daqueles discípulos, eles eram pescadores. Pedro era pescador. Pescadores experientes, estavam acostumados a pescar naquele mar da Galileia. Mas ali, com toda aquela capacidade que eles tinham, toda a propriedade que eles tinham em relação ao mar, eles não conseguiam contornar a situação. Então, eles precisaram chamar a Jesus, clamar por socorro. E o problema era maior que a capacidade deles de resolver, né, a situação em si. Então, a tempestade nos mostra que a tempestade na vida, como eu já falei, ela fala de adversidade, né? E muitas vezes nós temos a sensação de que os problemas que nos afligem são como essa tempestade. Muitas vezes vêm os problemas em nós, na nossa vida, que a gente se pega surpreso, não espera, e a gente está fora do nosso alcance de resolver a situação. Muitas vezes a gente quer resolver a situação por nós mesmos, pela nossa força, né? E esquecemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode intervir por nós. Né? Muitas vezes temos essa sensação que nos aflige como uma tempestade. Aí a situação se agrava, aí nós perdemos o controle e temos a sensação de que o barco da nossa vida está à deriva, sabe? Que está fora de controle. Mas quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade, não temos estratégia mais, nós fizemos já de tudo, assim como aqueles discípulos já fizeram de tudo para contornar a situação. E a gente não tem mais como, não temos mais recurso. É quando precisamos olhar para Deus, olhar para Ele e reconhecer que dependemos dEle. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente não está fora do controle de Deus. Nós temos que parar, acalmar, certo? E falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu já fiz tudo que está no meu alcance agora, só o Senhor. É assim que nós temos que declarar ao Senhor. É clamar, assim como os discípulos fizeram. Chamar Jesus, clamar por socorro. Pedir socorro. Olha, não estou conseguindo resolver essa situação. Me ajuda, Deus. Me ajuda porque eu sei. Aí a gente fala, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Amém? No caso aqui, nós já vimos que esses tipos, as tempestades, elas são inevitáveis, elas muitas vezes são difíceis de administrar e muitas vezes são repentinas, aparecem de surpresa, né? E também podemos ver que podemos enfrentar 3 tipos de tempestades em nossa vida. Nós temos as tempestades malignas, as tempestades naturais e as tempestades provenientes de Deus. Em Marcos 4, 35 e 41, que nós já lemos, alguns estudiosos eles dizem que a tempestade que os discípulos enfrentaram foi uma tempestade natural, né? Devido às condições climáticas e geográficas do lugar, do local, do mar da Galileia, do cenário, né? Do cenário onde estava acontecendo esse episódio. E então eles falam que poderiam ser natural, né? Alguns estudiosos dizem que a tempestade que os discípulos enfrentaram foi natural, devido às condições climáticas e geográficas do mar da Galileia, onde eles estavam, e outros afirmam que foi uma tempestade maligna, por um único motivo que podemos observar lá no livro de Marcos, no capítulo 5, do 1 ao 7. Vamos ler. Capítulo 5 do livro de Marcos, versículo 1 ao 7.
Eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então, vamos ficar por aqui, até o 7. Então, por que esses estudiosos dizem que foi essa tempestade, no caso do Marcos 4, né, que a gente leu, foi uma tempestade maligna, né? Por quê? Porque na história de Marcos, lá, depois que passeou toda a tempestade, o Senhor acalmou a tempestade e passou para o outro lado, porque o Senhor logo no início falou, vamos até o outro lado do mar da Galileia, ele sabia que lá ele iria encontrar um endemoniado e ele teria que expulsar aquela legião de demônios que estavam naquele homem. Então, a história do endemoniado de Gadareno, que se encontrava do outro lado do mar da Galileia. Se esta tempestade foi maligna ou natural, não podemos dizer com toda certeza, mas podemos dizer que havia todo motivo para que o reino das trevas criasse uma resistência com a chegada de Jesus naquele lugar, porque ele provavelmente saberia que Jesus iria chegar lá e iria libertar aquele homem daquela legião de demônios que estava atormentando a vida dele. E aquele homem seria liberto e o Senhor iria, mais uma vez, livrar uma pessoa das correntes malignas de Satanás. Essa tempestade, né, que é relatada no livro de Marcos, no capítulo 4, 35 a 41, ela pode ser considerada tanto natural, por alguns estudiosos, quanto maligna, por outros estudiosos, pelos indícios da palavra de Deus que eu acabei de ler, que está no capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 ao 7, sobre o endemoniado em Gadareno, né? Que Jesus iria lá, até o outro lado, para libertar aquele homem. E houve essa oposição maligna, por isso houve essa formação dessa tempestade, para que não chegasse do outro lado o barco onde Jesus estava. Tudo em vão, né? Porque Jesus tem poder para todas as coisas. Também nós temos em Mateus 14, do versículo 22 ao 23, nós temos outro relato de Jesus e seus discípulos no meio de uma tempestade. Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 14, né? No versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Aí no versículo 26 diz, então houve a tempestade numa alta madrugada, eles estavam no barco, os discípulos, mas não estava com Jesus, Jesus estava fora do barco, ele estava no monte. Aí quando ele percebeu que os discípulos estavam passando por uma tempestade. Então, quando
no versículo 26, quando viram andando sobre o mar, Jesus foi até eles na tempestade, andando sobre o mar. Então, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então aqui já é uma outra situação de tempestade. É um outro tipo de tempestade. Aqui, em Mateus 14, nós temos esse relato de que Jesus se disse no meio de uma nova tempestade. Não temos o indício específico de que ela vem vindo de Deus ou reino das trevas, mas ela se forma naturalmente. Então, tem indícios que ela realmente é formada naturalmente, é uma tempestade natural, certo? A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Certa vez, eu ouvi de um pregador que a fé, que olhar para Jesus na hora da tempestade, seria uma boa definição de fé, né? A incredulidade indica que não estamos olhando para Jesus enquanto enfrentamos a tempestade. Pedro usou da sua fé quando andava sobre as águas. Quando ele viu Jesus, ele falou assim, não, ele se encheu de fé e ele andou sobre a palavra de Jesus. Falou: Senhor, se o Senhor falar que para eu ir, eu vou andando. E ele foi. A princípio ele acreditou no Senhor, ele acreditou na palavra, ele teve a fé dele foi expressada naquele momento. Então, enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento ao seu redor, a força do vento, a força das ondas ao seu redor, ele sentiu medo. Aí ele parou, ele estagnou. Aí ele começou a afundar no mar e foi quando ele parou de andar sobre as águas. A fé dele acabou ali. O medo minou a fé de Pedro. Aí foi quando ele pediu socorro ao Senhor, né? Ele olhou para as circunstâncias em sua volta. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava seguindo, andando sobre as águas na palavra de Jesus. Na fé, pela palavra, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele sentiu as circunstâncias, ele parou de olhar para Jesus e olhou ao seu redor e viu as circunstâncias que não estava nada favorável para ele, vento forte, ondas altas, ele começou a afundar, ele começou a sentir medo e ele começou a afundar. Então isso acontece muito com nossas vidas. Enquanto nós estamos olhando para Deus, olhando para o alto, independente das circunstâncias, quando a gente coloca a nossa fé em ação, nós conseguimos prosseguir, mesmo em meio à tempestade. E nós sabemos que em uma hora aquilo vai passar. Nós vamos segurar na mão do Senhor. Mas quando nós desviamos o olhar para o Senhor, para o alvo, para aquele que pode todas as coisas, nós afundamos, nós desanimamos, nós temos medo, nós ficamos estagnadas. Então é isso que acontece. Então colocar os olhos nas circunstâncias irá minar a nossa fé. Então temos que ter temos que entender isso.
enquanto que estamos passando por dificuldade, enquanto estamos passando na dificuldade, estamos no meio de uma tempestade, não podemos olhar as circunstâncias, por mais que isso seja difícil. Mas a gente tem que focar naquele que pode nos tirar daquela situação. Amém? E também temos, além de ter a tempestade natural, a tempestade maligna, nós temos uma tempestade que é proveniente de Deus. Nós temos o exemplo de Jonas, né? Está em Jonas 1, 3 e 4. Quando Jonas recebeu a mensagem do Senhor, de que ele teria que ir na cidade de Nínive, falar que eles estavam errados, exortar através da palavra do Senhor que eles estavam errados, Jonas temeu e fugiu da presença do Senhor. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele estava em desobediência ao propósito de Deus na vida dele. Então, esse terceiro tipo de tempestade, que a palavra de Deus claramente ela classifica como sendo enviada pelo Senhor. Jonas, ele estava deliberadamente desobedecendo a Deus, se rebelando contra a vontade de Deus. Então, é importante definir esses 3 tipos de tempestade para que possamos discernir a origem da tempestade e saber como lidar com cada tipo de tempestade. Por exemplo, se for uma natural, como a gente lida em relação ao Senhor Jesus? Nós pedimos proteção. O Senhor nos protege, nos guarda. Quando é maligna, o que nós fazemos? Expulsamos em nome de Jesus. Não aceitamos as investidas do maligno contra as nossas vidas. E acreditamos que o Senhor pode nos livrar de todas elas. E quando é desobediência, fazemos como Jonas. Nós pedimos perdão ao Senhor e nos colocamos na posição que o Senhor quer. Voltamos a obedecer à ordem de Deus. Saímos dessa rebeldia em relação à palavra do Senhor. Então, no caso de Jonas, o Senhor envia uma tempestade porque Jonas está fugindo do plano de Deus. Jonas está desobedecendo a Deus. Pessoas estão enfrentando, algumas pessoas estão pensando verdadeiras tempestades na vida porque estão se rebelando ao comando de Deus, atropelando deliberadamente os princípios bíblicos. E é inevitável que isso traga consequências às nossas vidas. Nem toda tempestade é consequência da nossa desobediência, mas certamente a nossa desobediência atrairá tempestades como consequência. Certo? Então, Jesus acalma a tempestade e revela a sua soberania. Isso também é uma consideração, é um fato que devemos considerar. Então, o milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela 2 verdades sobre a pessoa de Cristo. Primeiro é o fato que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação. E segundo, porque ela revela a sua humanidade. Então, primeiro, o fato de que ele, dormindo, revela a sua humanidade. E o segundo, que ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Foi quando os discípulos falam lá, na outra passagem da tempestade, em que Pedro anda pelas águas, e Jesus anda pelas águas, eles falam definitivamente o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, né? Então há 2 momentos. Mostra que Jesus, ele era homem, ele se tornou carne aqui na terra e mostra a divindade de Deus, mostra o poder do Senhor, a divindade de Jesus, certo? Que ele era genuinamente Deus. Então, esse texto também nos apresenta 3 perguntas instrutivas. A primeira pergunta está em Marcos 4:38. Mestre, que os discípulos fazem para o Senhor quando foram acordados. Mestre, não te importas que pereçamos? Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus
do que depositar nossa ansiedade aos pés do Senhor e descansar na sua providência. Então, muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, nós não queremos saber a origem dessa tempestade, por que estamos passando, nós só queremos reclamar, murmurar. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está vindo sobre mim? Será que o Senhor não me está vendo? Então, nós temos que ter essa clareza no pensamento. Nós temos que saber como lidar com esse tipo de situação. Nós temos que parar e falar, Senhor, mostra-me o que está acontecendo. Senhor, eu estou em desobediência aos seus princípios, à sua palavra, por isso que eu estou passando por isso. Deus, de onde vem essa origem? Senhor, eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação. Mas enquanto eu estiver nessa situação, me dê força, me fortaleça para eu consiga passar por essa situação difícil. Para eu conseguir passar com o Senhor, não reclamando, não pensar que o Senhor não está comigo, mas ter a certeza, a fé, a clareza da fé de que o Senhor está comigo. O Senhor está segurando na minha mão. E eu vou passar por essa tempestade. Por mais uma tempestade, eu vou passar. E glorificar o teu nome. Amém? Então, tem essa primeira pergunta. Tem a segunda pergunta, que está em Marcos 4, versículo 40. Por quê? Aí é Jesus que pergunta para os discípulos. Por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Os discípulos revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Quando eu comentei anteriormente sobre a fé, sobre Hebreus, né? Que a fé, quando nós estamos na tempestade, né? E nós olhamos para Jesus, é uma forma de expressar a nossa fé. Não olhamos a circunstância. E também nós temos a terceira pergunta, está em Marcos 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso foi a pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus trouxe a bonança. Quem é este? Né? Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Foi através da tempestade que os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza e do poder de Jesus. Eles que no princípio estavam com medo da tempestade, eles ficavam agora em temor diante da majestade do poder de Jesus. Então, nós perguntamos geralmente, quem é este até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos que ter essa certeza da magnitude do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus, né? Temos que ter a certeza, a clareza da sua majestade, do poder que Ele tem de nos livrar, de acalmar a tempestade, de nos trazer a bonança. É aí que nós glorificamos o nome do Senhor. Os discípulos falam, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós falamos verdadeiramente o Senhor é o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E em nossa vida, quando a tempestade se forma repentinamente, precisamos nos acalmar o nosso coração, vencer o medo e lembrar que vivemos para Jesus e que com Jesus nós vamos vencer. A tempestade tem o poder de trazer à tona o que somos. Ela nos revela se a nossa fé é firme ou a nossa fé é frágil diante das tempestades. Se nós estamos firmados na rocha ou nós estamos firmados na areia. Em qualquer tempestade somos abalados. A tempestade ela traz à tona o que nós somos, né? Diante de Deus. O propósito das tempestades não é que nos destrua,
mas que Deus, de fato, possa nos levar a um lugar de maturidade, onde conseguimos crescer no Senhor, confiar nele e depender dele. Né? Em João 2:21 diz: logo eles chegaram ao outro lado. Temos que ter essa convicção. Estou passando por tempestade? Estou. Jesus está comigo. Ele está comigo. Ele está segurando a minha mão. Ele vai trazer a bonança. Ele vai me fazer passar para o outro lado. É lá no outro lado que eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas também nós podemos começar a glorificar o nome do Senhor no meio da tempestade. Falar, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vai me ajudar a passar por essa situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Salmo 107, do 23 ao 30, o salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aquele que o clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco, que sacodem a nossa vida, que nos aflige, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que controla e nos traz a bonança no tempo certo. Amém? Eu espero que nós possamos ter aprendido bastante com essa palavra e podemos praticar e saber que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias, que nós devemos olhar para o alto. Olho para o alto, da onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É do alto que vem o nosso socorro. Que nós não venhamos olhar as dificuldades, as circunstâncias, né, que nos cercam, mas vamos ter um foco, olhar para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor, um bom culto, uma boa semana, em nome de Jesus.